E aí, pessoal, como é que vocês estão? Pedro aqui, no canal Pedro Maia. Olha só que irônico, né? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo todo de carreira que eu tenho como desenvolvedor, como CTO, como técnico, etc. Como que eu aprendi a construir boas APIs e os erros que eu percebi em toda a minha jornada que eu cometi. E como eu vou passar para vocês aqui 12 regrinhas que eu pensei para a gente poder não repetir mais esses erros, tá? Então é um checklist básico de 12 regras que vocês podem, eu vou explicar uma a uma para vocês entenderem como que a gente pode evitar de ter uma catástrofe total, uma API em produção e assim, eu quero que vocês aprendam a construir boas APIs que elas possam durar bastante tempo, sabe? Sem precisar refatorar e refazer, etc. Beleza? Então vamos sair na tela aqui, vamos entrar pro ScaleDraw aqui. Então, 12 erros para evitar em boas APIs, tá? Primeiro, tá? Usar verbos em vez de recursos, tá? Ou seja, quando a gente fala aqui uma API REST, por exemplo, a gente, a gente quer falar de verbos, a gente não quer falar de verbos, né? A gente não quer que a API fale assim, cara, faça isso, faça aquilo. A gente quer trabalhar com recursos, né? Então, o que isso quer dizer quando trabalhar com recursos? Quer dizer que as suas rotas, elas têm que ser basicamente assim, tá? Por exemplo, isso vai com um segundo ponto aqui, tá? É, post barra users, tá? E não é um post, ó, post create users. É um post em barra users. Por que a gente faz isso, tá? Porque a gente define um recurso e embaixo a gente define os verbos, né? Então aqui, igual eu falei aqui embaixo, ó, usando métodos básicos, né? Então a gente tem um get, post, put, patch, delete, né? Então, para pagar um usuário, como é que eu faria? Eu faria um delete barra users e passaria o ID dele, né? Se fosse um mass delete, eu passaria só users, mas eu acho que ninguém quer fazer isso, né? Então é importante a gente usar duas regrinhas aqui básicas, cara, é post users. E vai deletar um usuário, é delete. A gente não faz um post em barra delete users. Não faz sentido, sabe? Vamos lá, pro terceiro ponto, né? Essa aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada, chama independência. Quer dizer o quê, tá? Por exemplo, tá? Quando eu vou fazer uma transação numa conta, então aqui tá o ser humano aqui, ó, a pessoa tá aqui, beleza? Vou desenhar aqui porcamente alguém com um cartão de crédito na mão fazendo uma transação. Tá? Então essa pessoa está fazendo uma ação de grande risco, né? Tá aqui o cartão dela aqui, né? Tá aqui um Amex dela aqui. E aí ela vai bater no seu formulário, certo? Tá aqui o seu site, bonitão. E tá aqui os campos aqui do cartão aqui, né? Então, tem um cartão BIM lá, tem um CVV, etc, né? Tá aqui os dados do cartão aqui. Beleza? O que acontece? Esse cara aqui, ó, durante o ato de fazer a requisição, nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui de problema, quando ele manda lá, ele dá um post e fala comprar. Cara, a internet pode cair, o servidor pode cair, pode ficar lenta a internet, pode ter vários problemas aqui, tá? Então o que é o independência aqui, tá? O que a gente faz com isso, tá? Isso aqui é uma chamada HTTP, né? A gente faz aqui, ó, chamada HTTP para poder mandar um barra post barra subscribe, por exemplo, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, post barra subscriptions, né? Que ele vai criar uma subscription para ele, tá? Pra gente poder alinhar com essa regra aqui, tá? Mas aí no finalzinho tem um adendo também. É, cara, para evitar de a gente criar várias assinaturas para ele, o que a gente faz? Nos headers, por exemplo, a gente manda essa aqui, tá? E ela é um hash que a gente gera nesse momento aqui. Então, se eu mandar várias vezes essa aqui, o seu back-end aqui, ó, ele deve saber que, pô, já tem uma aqui dessa processando, eu vou só skipar e não vou processar, ou vou voltar sei lá, um HTTP falando que já tem uma chamada acontecendo já, tá? Isso é importante. É, Então, assim, é usar a independência, muito importante. Ou as constraints em database, né? Que, cara, pô, se o cara mandou um CPF igual, você não duplica, né? Então você valida com o database também. Mas aí tem hora que a gente não consegue fazer isso, né? Tem hora que não dá. Então a gente usa a independência, tá? Ah, cara, HTTP codes. Existe uma infinidade de HTTP codes, né? Se a gente vier aqui no Google, ó, HTTP code lixo. Vai estar sei lá, cara, Wikipedia, da Mozilla aqui. Vamos lá, vamos olhar aqui. Não quero traduzir. Olha só, a gente acabou de falar que já existe. A gente acabou de falar para você usar a independência aqui para evitar que o cara seja cobrado duas vezes o cartão de crédito, né? Olha só, já existe um processing aqui, por exemplo, tá vendo?
Claro, existe um processo. Ou então, vamos ver aqui, ó. Aceito, no content, reset content. Cara, não tô falando que tem que usar isso, né? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma infinidade de recursos HTTP que a gente pode usar para poder explicar melhor nosso erro, entendeu? Então, cara, se tá acessando um recurso que tem que ser pago, cara, 402. O recurso não existe, é 404, não é 200 com lista vazia, é 404, entendeu? Depende do caso de uso, tá? Se for um /get /users e tiver vazio, é isso. Agora, se for um /get /users /1, você retorna um for byte, mentira, você retorna um not found, HTTP 404. Agora, se a sua token não está funcionando, você retorna 401 antes de ter o not found, entendeu? Porque às vezes aquela rota é protegida e tem que ter segurança, né? Acho que é justo, né? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, do cartão de crédito com independência, pode ser um 409, não precisa ser um 200 e... que a gente falou aqui agora? Um 200 e... um 102, tá? Não precisa ser um 102. Pode ser aqui embaixo, como a gente falou aqui, ó, o 409, entendeu? Então, assim, cara, tem uma lista enorme de parâmetros aqui que vai te ajudar a auto-documentar a sua API, entendeu? Então, vamos lá, próximo passo aqui, tá? Versionar a API. Versionar, cara, é muito importante. Qualquer maneira que você quiser usar o versionamento, pode ser via headers, né, que eu escrevi aqui embaixo, headers, ou na API mesmo. O que é o header na API, tá? É basicamente o seu get barra API barra v1 barra users, tá? Aí você vai lançar a API nova, o que você vai usar? Você vai usar um v2, entendeu? Ou, durante essa chamada HTTP aqui, né, você vai fazer um get, fazendo a chamada HTTP, você vai passar um header, né? Aí você botar um x barra API version, aí você coloca um v1, entendeu? Aí, a gosto, né? A gente vai deixar ao dente pra pessoa pensar o que ela quer aí, tá? A gente pulou, né? Por isso que eu coloquei esse negocinho que eu tava vendo que a gente tá pulando. Que era o... Cara, a gente usa o que existe de material pra autodocumentar. A gente não precisa ficar esbarrando em gambiarra, tá? Você não precisa fazer nada. E assim, usar bem o HTTP Code garante o sucesso dessa API. Quer dizer que o dev lá do outro lado ele vai implementar mais fácil, mais rápido, ele vai ficar mais tranquilo de implementar, tá? Outra coisa também, cara, muito importante, tá? Paginação. Aí, paginação tem duas formas de fazer, tá? Paginação, se eu bater aqui em barra users aqui, ó, barra get, barra API, barra v1, barra users, tá? A paginação, ela me garante que vai vir máximo de 20 resultados, por exemplo, tá? Não quer dizer que seja 20, mas vai trazer 20, tá? Por quê? Isso quer dizer que eu não vou inundar o servidor com muito usuário, sabe? A sua API também não vai ficar lenta, porque está paginando, tem um limite de requisição, né? Isso aqui tem bytes também, então, sei lá, foi 200 KB poder trazer isso aqui. Se eu multiplicar por 10, vai ser 2 MB, entendeu? Então, assim, para poupar recursos dos dois lados, entendeu? Para paginar tem duas formas, tá? Você pode usar o offset, aí o offset é a parte mais simples de fazer. Você coloca aqui e fala assim, ó, page 1, né? Page 2, page 3, page 4, tá? E aí, quando a gente trabalha com um cursor based, que é um pouquinho mais complexo, que é o seguinte, tá? O cursor é um ponteiro para um parâmetro daquele usuário, tá? Então vamos supor que você quer pegar os usuários criados agora, por exemplo, né? Aí você vai passar um timestamp ou um created at, tá? Né? Igual, mas eu tô listando, né? Não é isso mais, né? A gente pode paginate, aí pode ser por exemplo, tá? Esse aqui é um belo exemplo, tá? Não siga com regra não, tá? Mas pode meter um paginate aqui, e o paginate ele pode usar o created at, tá? Então ele pode usar, ó, ele pode colocar um page aqui e falar que o parâmetro aqui é a timestamp atual, tá? É o now, por exemplo. Por quê? Se tiver usuário entrando, você vai navegar direitinho naquele item de bloco, porque o usuário vai entrar em cima, cara, na câmera ela... Deixa eu fazer isso aqui. Por que a gente faz isso, tá? Porque se tem um bloco de cliente entrando aqui em cima e ele tá descendo, é igual uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, ela vai descendo, 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 descendo. E aí, quando você coloca um cursor based, quer dizer que você fica alinhado com aquele bloco para sempre. Então a paginação ela sempre desce, entendeu? Isso aqui é muito importante para chat, para muito dado, etc. Tá? Isso aqui é bem legal também. Filtro e sorte. Isso aqui também, cara, importantíssimo em APIs. Ainda mais quando você tem muito dado, tá? Por quê? Primeiro, o seu usuário aqui, que vai consumir sua API, às vezes, né, ou boa parte do tempo, ele quer pegar, sei lá,
usuários enable go true, somente usuários habilitados, entendeu? Isso vai te poupar a banda do outro lado, vai te poupar a segurança, etc, tá? E aí, a segunda parte mais importante é que você garanta, por exemplo, que esse enable aqui, ele tenha index no banco de dados, que ele seja otimizado, para também poupar seu banco de dados, né? Isso é importantíssimo, tá? Filtro e sorte, o filtro é colocar o enable true, e o sort depende muito do seu gosto, mas você colocaria, por exemplo, um sort, sei lá, created, e você colocaria aqui um task, por exemplo, entendeu? E depende muito também dessa implementação aqui, tem várias formas de fazer isso, tem gente que faz assim, tem gente que coloca um array aqui, coloca aqui, ó, opa, created, vai fazendo multiparâmetros, né, de como caminhar, etc. Cara, isso aqui é a gosto, tá? O importante é ter estratégia funcionando, tá? Outra coisa também, autenticação, tá? Não importa qual que você vai usar, se vai ser Auth, JWT, API Key, tá? Cara, coloca autenticação em rotas perigosas, sempre, né? Então vamos supor que essa rota de users aqui, ó, ela somente um admin pode acessar, né? Então, primeiro, cara, não sem JWT, por exemplo, você vai lá e retorna 403, cara. Dá um deny no cara, dá um for bind, tá? Por quê? Porque o cara não pode acessar, né? E o segundo também, muita gente vai lá e coloca token e não valida se o cara pode acessar o recurso de fato, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que o seu sistema do outro lado ele tem um multinível, um reback, né? Ele tem multinível de acesso. Cara, se o cara do outro lado mandou uma token válida, mas ela não tem acesso, retorna for bind, entendeu? Não pode ter acesso, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Sempre valida as tokens. Tem gente que não faz, tá? Outra coisa agora, cara, se você não fizer cache, tá ferrado, tá? Por exemplo, tá? Vamos supor que a nossa API aqui, ela é de... cara, vamos falar que ela é de jogo de futebol, por exemplo, entendeu? Então, a gente vai ter um barra matches aqui, certo? Ela vai retornar todos os matches, entendeu? E assim, jogo de futebol, acontece toda hora. Mas pode ser que você pode colocar um cache de 1 hora aqui, né? E aí tem duas formas de você botar cache, tá? Você pode colocar nos seus headers. Isso aí fica no browser, tá? Então o browser vai saber que não pode pegar mais cache. E também tem na aplicação. Aí que você coloca um cache na aplicação. Que aí, em vez de bater no seu banco de dados, vai bater no seu cache e depois retorna a API, entendeu? Aí aqui, nessa camada aqui você controla mais o cache, nessa camada aqui é um cache do browser, entendeu? Então tem um trade-off também aí e depende de vocês também entender qual que é o melhor caso de uso aqui, tá? Cara, essa aqui eu acho que todo dev já chegou para implementar alguma API e falou assim, nossa, que API bosta, que API merda, que API ruim, etc. Pois é, mas aí quando você está criando sua API, você não pensa também no cara que tá consumindo a API, né? Ah, tô com preguiça tô com preguiça de documentar, etc, usar um Swagger, usar um OpenAI, etc. Cara, no mundo de IA, hoje, é impossível você virar e falar que está com preguiça de documentar. Sabe? É impossível você fazer isso. Então, documente, por favor, tá? Já tem muita especificação pronta já. Quando você usa OpenAI ou Swagger, cara, o negócio gera uma doc sozinha pra você. Então, não precisa preocupar com isso. Então, assim, cara, use e abuse, tá? Importantíssimo isso aqui. E aí, a última, a regra de ouro é... Cara, a gente ensinou aqui vocês a trabalhar com a API REST, né? E o REST, ele não é uma regra de ouro, tá? Porque no início aqui, eu virei e falei assim, olha, usa recursos em vez de verbos, certo? E, cara, beleza. É muito tranquilo eu fazer esse exercício aqui. Muito fácil pensar aqui. Agora, vamos supor aqui que eu tenho matches aqui, né? E aí, eu quero criar o ranking. Entendeu? Ranking não existe. Ranking é calculado com base nas partidas. Ou seja, né? Por que você não poderia fazer isso? Sabe? Por que você não pode quebrar? Entendeu? Então, assim, e ainda mais que você faria muito uso dessa camadinha de cache aqui nessa rota. Porque isso aí ia impedir de alguém ter que buscar as partidas e calcular o ranking. Entendeu? Então, assim, entenda que vale a pena você quebrar a regra de vez em quando. Tá? Mas você tem que. Cara, aí é o ponto que eu trago, né? O REST não é cara, é um guia, não é uma regra absoluta. E ser consistente e claro vale muito mais. Que é o caso aqui. A gente colocar ranking nos matches vale muito a pena. Porque você traz clareza, você traz organização de código e fica mais bem documentado. Entendeu? Basicamente por isso. Tá? Já temos 15 minutos de vídeo aqui já. Eu acho que os 12 pontos aqui ficaram bem claros, acho. Ficaram bem legais, tá?
Qualquer dúvida, comentário, comenta aqui embaixo, siga o canal aí, dá um like também. E se tem um amigo aí que você tá brigando para poder implementar a API, manda para ele esse vídeo aqui, porque eu acho que vai ajudar muito ele a pensar também um pouquinho fora da caixa, sabe? Um pouquinho para frente. Porque eu acho que a gente tem que ser aberto ao conhecimento, sabe? Nós, como devs, a gente não pode ficar fechado numa caixinha, não. E só programando e não vendo a vida acontecer. Beleza? Então um abraço aí, boa semana pra vocês aí, tchau, tchau.